São Paulo 2, Corinthians 0 no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro. Uma derrota incontestável da equipe de Dorival Júnior e que teve chilique de Memphis Depay no vestiário. Vem comigo que a gente tem muito para falar nesse pós-jogo do Salazar. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Madrugada de sábado para domingo, de dor de cabeça para a torcida do Corinthians, de alívio para os São Paulinos. O São Paulo venceu o clássico lá no Morumbis pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha só a grande oportunidade que o Corinthians perdeu de ficar numa situação melhor na tabela, de complicar um rival, de respirar no Campeonato Brasileiro, de encerrar um tabu que agora já são 7 jogos sem vencer esse clássico. O São Paulo não vence o São Paulo desde julho de 2023. Enfim, o Corinthians perdeu uma grande oportunidade, porque pegava o São Paulo completamente pressionado, que não vinha de grandes resultados, que poderia terminar essa rodada dentro da zona do rebaixamento. Um São Paulo sem o Lucas, que faz uma diferença gigantesca. Como eu sempre falo, é como se fosse o Santos sem o Neymar. A diferença do São Paulo sem o Lucas e com o Lucas é muito grande. O Enzo sente um desconforto ali no aquecimento e também não vai para o jogo. O Oscar se machuca com 15 minutos de jogo. Pablo Maia estava no banco de reservas. O São Paulo ainda não tem o Caleri, um técnico recém-chegado. Enfim, Morumbi recebeu 47, 48 mil pessoas. Eu não estava assim lotado, nada disso. Não havia muito clima de pressão, até por causa do frio em São Paulo, do horário da partida e tudo mais. Era uma grande oportunidade para o Corinthians conseguir um resultado que traria uma série de consequências positivas para o Timão, negativas para o seu rival. Enfim, o Corinthians perdeu uma grande oportunidade. Isso precisa ficar claro. Outro ponto, a derrota é incontestável. Não tem o que falar, não tem do que reclamar. A gente pode pontuar uma série de situações, como, por exemplo, mais uma atuação desastrosa do Anderson Daronco. Eu não me conformo do Daronco continuar sendo escalado para os jogos da Série A, para os grandes clássicos da Série A. Ele é um árbitro extremamente lento, com um critério extremamente duvidoso, complicado, conivente demais com a cera. Os jogos do Daronco são os jogos mais chatos do Campeonato Brasileiro, pelo número de faltas, pela lentidão, pela conivência com a cera, de quem quer que seja. Não acho que ele faz isso para ajudar ou prejudicar um time A, ou time B ou C. É porque ele é ruim mesmo, na minha opinião. É porque ele é um árbitro que dificilmente está próximo ao lance. Ele apita de longe, apita muito, dá muita faltinha, critério duvidoso. O Garro perdeu a paciência com ele hoje, na minha opinião, com razão, porque ele deixou de dar faltas claras no Garro. O Garro foi perdendo a paciência com o Anderson Daronco. No segundo tempo, o São Paulo, 3, 4 jogadores caíram para receber atendimento, e ele vem, ele encosta, ele chama, e aí cobranças de faltas que demoravam uma eternidade para serem cobradas. Enfim, a gente pode falar aqui do Daronco? Pode, claro, uma atuação desastrosa, apesar dele não ter afetado o resultado diretamente com alguma decisão dele. Mas não dá para o Corinthians sequer citar isso, não dá. O Corinthians pagou pelo primeiro tempo. O segundo tempo é um segundo tempo equilibrado, do São Paulo tentando controlar, muito mais fácil jogar com 2-0 a favor, teve ali 1 ou 2 contra-ataques, e o Corinthians também não conseguiu grandes coisas, a não ser um lance ali, já na parte final, já nos acréscimos, tentou, criou mais volume e tudo mais, mas o grande problema, o jogo foi decidido em 45 minutos. Em 45 minutos aconteceu tudo o que a gente precisa falar aqui nesse pós-jogo de hoje. Por quê? Porque rapidamente 3 lances decidem o jogo. E o primeiro deles é o gol perdido pelo Romero. Romero, que não jogou contra o Ceará, jogou contra o Red Bull Bragantino e jogou agora contra o São Paulo. Nesses 2 jogos seguidos do Romero pelo Corinthians, ele perdeu 3 gols cara a cara. 2 contra o Red Bull Bragantino e hoje 1 contra o São Paulo. E o erro de hoje pesou demais, assim como pesou também lá contra o Red Bull Bragantino, porque o Corinthians acabou derrotado naquela partida, muito por causa dessa ineficiência. E de novo aconteceu hoje. O Yuri Alberto está fora, todo mundo sabe. O Dorival Júnior já disse que não conta com ele para a próxima partida.
Enfim, isso eu quero falar mais da coletiva do Dorival Júnior. Estava até esperando a coletiva dele acabar para vir aqui gravar esse pós-jogo aqui. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Tem chilique do Memphis. Dá uma segurada aí, aproveita, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui na Salazar TV. Não esqueça de deixar o like, deixa o like aqui que ajuda bastante a gente. Mas vamos voltar para o raciocínio. Romero perde um gol inacreditável, né? Recebe do Memphis, sai cara a cara com o goleiro, bate firme, né? Bate forte. O Rafael teve o mérito ali, pegou meio que com o pescoço, com o rosto e defendeu aquela bola. Logo em seguida o São Paulo marca dois gols muito rápidos, um aos 28, um aos 35 do primeiro tempo. E aí tem para mim o que é um erro crasso de escalação. A escalação do Corinthians, ela não entende a escalação do São Paulo, ela não compreende a escalação do São Paulo. Você não pode fazer uma escalação pensando só no seu, porque você não joga o jogo sozinho, certo? O Crespo, ele arma o time com 3 zagueiros, 2 jogadores de frente que correm e se movimentam muito, que eram o André Silva e o Luciano, e 5 homens de meio de campo, somando-se, né, os alas ali, somando todo mundo, 5 homens, todos eles rápidos e de marcação de pegada. Ele sobe essa marcação, complica a saída do Corinthians, só que ele povoou o meio de campo. Você tem muito jogador na faixa do meio de campo. O Corinthians, tentando repetir aquele losango que já deu muito certo, mas também muitas vezes não deu certo, sofreu demais, porque você tinha o Martínez, o Garro para fazer sozinho a faixa central do campo da primeira linha, daquela de ataque. E o Martínez sozinho para fazer a da última linha antes da defesa. Porque Carrilho e Breno Bidon jogavam abertos demais, longe, né? Ficou um losango aberto demais, um losango muito lateral. E entre linhas e na região central, um espaço completamente dominado pelo São Paulo, que usava isso para conseguir recuperar a bola rapidamente e conseguir ser vertical, né? Conseguir afetar o Corinthians rapidamente com 2, 3 passes pela liberdade que se tinha naquele meio de campo. E o São Paulo optava sempre por afundar e aprofundar. A bola era sempre nas laterais e o Corinthians sofreu demais. Porque tanto o Breno Bidon como o Carrilho não são esses jogadores. E o Martínez não vai conseguir fazer a cobertura de todo mundo. Conclusão, o Corinthians teve muita dificuldade de conter os avanços verticais do São Paulo e principalmente as tabelas que eram feitas pelas pontas do São Paulo. Agora, tudo bem, não deu certo a escalação? Não deu certo a escalação. O esquema tático eles não estão batendo? Eles não estão batendo. Mas aí você tem que corrigir. Você tem que corrigir ele de maneira mais rápida. Não dá para ficar o primeiro tempo inteiro esperando para ir para o vestiário para corrigir algo que ficou claro. Porque o São Paulo chegou com uma tabela pela ponta, aproveitando o espaço de meio de campo, chegando pela ponta e aprofundando e criando volume dentro da área. Aí fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 vezes. Não é possível. Já não deu para perceber? Acho até que falta, tenho certeza, falta também a atitude dos jogadores dentro de campo, algo que era muito comum no futebol do passado, que hoje em dia não existe mais, que são os jogadores também, né, assumirem a autonomia de falar, gente, um olhar para a cara do outro e falar, isso aqui não está certo, vamos arrumar, vem cá, mas você tem que arrumar o time. Porque ficou muito claro, rapidamente, o que não estava dando certo. Além da falta de pegada, tanto tão falado aí pelo Dorival na coletiva, o São Paulo entrando, mordendo, pegando, marcando, subindo marcação, e o Corinthians tentando acalmar os ânimos, tentando frear aquele ímpeto inicial do São Paulo que é normal, só que não tentando combater isso, reproduzindo a mesma energia, né? Subindo marcação também, chegando junto também, sabe? Chega junto aqui, eu vou chegar junto aí, você vai correr aqui, eu vou correr aí, você vai dar um carrinho aqui, eu vou dar um carrinho aí. O Corinthians não tentou igualar em momento nenhum, pelo contrário, era um time mordendo e o outro querendo, calma, vamos segurar, vamos tocar a bola, vamos aqui, vamos passe lateral, e o São Paulo vertical, afundando, subindo e pressionando. Então assim, a postura, o São Paulo não foi só postura, não foi só raça e vontade, mas também não foi só esquema tático e qualidade técnica, foi um pouco de tudo. O Corinthians, principalmente no primeiro tempo, perdeu em tudo. Taticamente, o São Paulo estava melhor posicionado em campo. Taticamente, o sistema, a formação tática do São Paulo, ela se sobressaía, ela aproveitava melhor os problemas táticos apresentados pelo Corinthians.
E na raça, na vontade, na luta, na entrega, na pegada, o São Paulo estava sobrando assim anos-luz. O Corinthians entrou, enfim, a impressão que dá, é claro que ninguém entra com uma vontade, mas a impressão que dava era essa, um time com uma vontade, com preguiça. Enfim, é um combo que resultou num primeiro tempo tenebroso. O Corinthians teve oportunidade, marca o gol com o Romero, é outro jogo, é outra partida. Não tenho nenhuma dúvida. São Paulo na fase que está, toma um gol ali, a torcida já dá aquela acalmada, seria outro jogo. Então aquilo ali é um lance capital ao gol que perdeu o Romero. Depois vem as duas falhas gravíssimas da defesa do Corinthians, o Luciano marca os 2 gols. E aí, para mim, entra o problema de elenco, de qualidade técnica, de escolha do Dorival Júnior. Não tem nenhum cabimento o Félix Torres jogar de lateral direito titular do Corinthians. Não tem nenhum cabimento. O Félix Torres quase afundou a final do Campeonato Paulista por causa de atitudes e da atuação dele naquela função. Não tem, ele já deixou isso claro. Não tem mais nenhuma dúvida, ele está claro que o Félix Torres não sabe jogar ali. Não tem, se ele é bom ou mau zagueiro, eu não gosto, nunca gostei, critiquei desde a contratação. Agora ali de lateral não adianta que ele não sabe jogar. Você tem um lance no primeiro tempo, para mim característico, que a bola vem no alto assim para o Félix Torres, o Carrilho está de frente para ele e o Carrilho começa a pedir calma para o Félix Torres, antes dele dominar a bola, antes dele tentar alguma coisa. E mais 2 lances que o Carrilho olha para a direita, o Félix está sozinho, o Carrilho traz a bola para dentro e tenta outro passe. Era um jogador a menos com bola, porque não produz nada, porque não tem qualidade técnica nenhuma, porque mal consegue dominar uma bola. E atrás também, se ele conseguisse fazer o que alguns zagueiros conseguem, que é jogar mais aberto e fazer bem pelo menos a função defensiva, mas não é o caso do Félix Torres. Então, assim, o primeiro gol tem um problema tático e um erro de muita gente. Kaká está mal posicionado, tá lento, Félix Torres está aberto demais. Enfim, o Carrilho é um jogador que ajuda muito pouco na marcação, mas muito pouco, fez muita falta no primeiro gol. Ele faz falta porque o Carrilho é um combo, não é um jogador só. Mas o Carrilho ajuda pouco demais. O Corinthians estava sofrendo naquele entrelinhas muito porque o Carrilho, enfim, em outra rotação, muito lento, não ocupa os espaços. Quem não ocupa espaço dá liberdade, com liberdade aparecem aqueles buracos entre linhas. Isso é um problema do Carrilho de longa data e que pesa nessas horas, mas o erro, claro, não foi só dele. E o segundo gol, aí é uma falha assim, gigantesca do Félix Torres, não vai com confiança na bola, não afasta, não tira, não consegue ter equilíbrio para voltar para o campo, enfim, tenebroso, assim, tenebroso. Era para ter sacado. Saca, arruma e vambora. O Léo Maná é um grande lateral, é o Cafu? Não é. Mas ele vai fazer isso? Eu nunca vi o Léo Maná. Eu já vi o Léo Maná jogar mal. Já vi partidas boas do Léo Maná e já vi partidas que falei, pô, o Léo Maná não foi bem, errou muito e tal. Mas eu não vejo ele comprometer, eu não vejo ele entregar, entende? Eu não vejo ele entregar. Quando eu olho para o Félix Torres escalado na lateral e vejo o que ele faz em campo, eu falo assim, cara, o Léo Maná vai fazer pior que isso? Não vai fazer pior que isso. Pode até fazer igual, mas pior que isso não vai. Então corre o risco do Léo Maná conseguir jogar mais do que isso? Corre o risco. Tem uma bola no segundo tempo que o Léo Maná protege lá na bandeira de escanteio defensiva, ele protege, gira, olha, dá um tapa no meio, sai jogando. Eu falei assim, o Félix Torres seria incapaz de fazer essa jogada. Então assim, eu sei das dificuldades, eu sei que falta jogador no elenco, mas o Félix Torres de lateral direito para fazer o que ele está fazendo, o que ele já tinha feito contra o Palmeiras, o que ele fez, não dá, não tem condição. Erro crasso do Dorival Júnior, que deveria ter assumido esse erro e não assumiu. Na coletiva, eu estou dizendo. Que ele assumiu o vestiário ao tirar, né? Ele viu que não tinha nenhuma condição, ficou até tempo demais. Portanto, senhores, esses 3 lances são os 3 lances capitais do jogo. São 3 lances que definiram o jogo. O gol que perdeu o Romero, os 2 gols do Luciano, com falhas ali de muita gente, mas principalmente do Félix Torres. E com aquele sistema tático, com a falta de energia, a maneira como as coisas estavam acontecendo, não ia ter como mesmo. Assim, foi um sofrimento. Até o Hugo Souza quase falhou feio num outro gol que quase saiu dos pés do Luciano, que ele sai para tentar espalmar, cortar um cruzamento, enfim, dá um tapa ali de mão de alface na bola. Enfim, o Corinthians muito mal. E cara, falta peça, né? Você não tem peça, você não tem um grande time, você não tem um grande banco. Aí quando você olha, você fala assim, cara, o Félix Torres custou 32 milhões de reais. Kaká, 24 milhões de reais, cara. É inacreditável.
Como o Corinthians gastou muito dinheiro com jogadores extremamente limitados, ruins, fracos, enfim, assim, não tem nenhum cabimento. Você tinha ali 2 caras pelo lado direito no sistema defensivo, cara, um custou 24 milhões, o outro custou 32 milhões. Então tem culpa, sim, a diretoria, a antiga, que contratou, o outro diretor, enfim. Cara, é muita gente culpada, não é só o Dorival, é o elenco, é o jogador, é quem contratou, porque olha quanta grana em 2 jogadores que jogaram ali hoje e que comprometeram demais. Enfim, vamos para o intervalo. Precisava mexer? Precisava mexer. Dorival Júnior, ele faz uma mexida que ele começa a usar o Guinegão, ou ele bota o Romero mais aberto, ele bota o Guinegão no lugar do Memphis, já vou falar sobre isso. Por quê? Porque o Guinegão ia correr, se movimentar, pegar, ia encher o saco dos caras, ia marcar, ia ter atitude e tudo mais. O Bidu começa quase a aparecer como um externo pela esquerda, né? Enfim, ele coloca ali o Ranieri para de repente ter mais pegada no meio campo e dar mais tranquilidade para o Martínez, que foi retirado. Enfim, ele tenta fazer algumas coisas. Dalmaná vai para a lateral direita, depois ele vem com o Anrileri, depois com o Thales Magno, enfim, Garro mais centralizado nesse momento, vindo buscar muito jogo, acho até que vindo buscar demais. Enfim, o Corinthians continuou sofrendo pelas laterais, não mudou, continuou sofrendo com falta de recomposição de meio de campo. O Carrilho, de novo, com a bola, é um jogador que não foi nem tão criativo assim, mas sem a bola ele simplesmente não existiu o clássico inteiro. O cara que no outro jogo sentiu desgaste, foi substituído, aí fica de fora, não começa como titular por causa do desgaste, joga hoje, é substituído no segundo tempo e sem bola é um jogador que não conseguiu apresentar nada. Sem bola é um jogador que não ocupa espaço. O Carrilho não é um grande marcador, eu sei disso. O que eu estou cobrando não é que o Carrilho tome 200 bolas por jogo. O que eu estou cobrando é que ele ocupe espaços. Ocupa o espaço ali, ó, fica aqui, pelo menos, sabe, ocupa o espaço da entrelinha, quando estivermos sem a bola, porque senão não vai dar, senão vai entrar a bola no corredor o tempo inteiro. Não dá para se dar o luxo de jogar só com a bola. Não existe time nenhum no mundo hoje que faz isso. Aí, fulano, você joga só, a não ser que você seja o Messi, mas nem isso, o Messi ainda volta, recompõe, ocupa espaço. E o Carrilho não ocupava espaço, cara, inacreditável. Bom, enfim, o Corinthians tenta ali equilibrar de alguma maneira o segundo tempo e não consegue nada com nada. Agora, vamos lá, vamos para o que interessa. As substituições. Substituição do Memphis Depay. O Memphis Depay, se você esquecer que ele é o Memphis Depay, quanto ele custa, a atuação dele é uma atuação para ser substituído sim, eu concordo com o Dorival Júnior. O Memphis Depay, anotei aqui, segundo o SofaScore, o Memphis Depay de 5 duelos com jogadores de São Paulo, ele ganhou 1, tá? Outra estatística do SofaScore aqui. O Memphis Depay perdeu 6 posses de bola. 6 bolas que foram nele e jogadas que foram encerradas nele, porque ele não conseguiu dar continuidade às jogadas. Então são 5 duelos e só 1 vencido, individual, e 6 perdas de posse de bola. Por que eu estou falando isso? Porque o passe para o Romero foi do Memphis Depay, mas ele não pode, o julgamento não pode ser por um lance. Ele recebe ali com espaço, deu a bola para o Romero. Tudo bem, ok, legal, bacana. Agora, e o resto? O primeiro tempo dele foi de fato muito ruim. E hoje, esse muito ruim do Memphis Depay, a gente já não sabe mais o que é. Porque hoje o Memphis Depay colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Na minha, na sua, no Dorival Júnior, que é o quê? Será que ele está afim? Será que ele quer jogar? Que depois que ele falta no treino, fala o que ele falou para o Osmar, na reunião com a diretoria, com o Fabinho, com o Osmar, vai para o jogo, tem aquela atuação contra o Red Bull Bragantino, toma um cartão amarelo no finalzinho que, para mim, uma opinião, foi de propósito, para não jogar contra o Ceará, aí descansa contra o Ceará, vem para o jogo contra o São Paulo e tem essa atuação no primeiro tempo, nessa nhaca, nessa preguiça, perdendo tudo que é bola e dividida e tentativa de drible, aí acertou um passe, tudo bem, acertou um passe, meu amigo, é pouco, é muito pouco para quem é e para o que ganha.
Todo o restante do primeiro tempo numa nhaca, não ajuda, não marca, não corre, não abafa, não acerta, não ganha, não dribla, não ganha os duelos individuais, não ganha as divididas, não tromba, nada. Pegou uma bola, acertou um passe e depois viveu de nada, de novo. Depois de ter ficado de fora do último jogo, depois de não ter jogado nada no jogo anterior, depois de ter faltado no treino. Então assim, eu acredito que o Dorival, ao perceber isso, você pode falar assim, mas peraí, ele não é o líder técnico do elenco? Até acho que é. Mas tem que se comprovar dentro de campo. O Romero não jogou nada no primeiro tempo, nada, de novo, mal. Só que estava correndo, meu amigo. O outro não estava jogando nada e nem estava correndo. É estranho tirar o Memphis e manter o Romero? É estranho. Mas você tem alguma dúvida de que o Romero pode recuperar no segundo tempo, que ele está afim, que ele quer, que ele vai lutar, que ele vai brigar? Você não tem nenhuma dúvida disso, né? Eu também não tenho. Agora e o Memphis? Pô, eu preciso correr atrás de um 2-0. Será que esse cara vai me ajudar? Será que esse cara vai correr? Será que ele vai se empenhar? Eu não sei, cara. Eu não sei. Ele não me dá nenhuma demonstração que sim. E eu acredito que o Dorival pode ter falado, olha, não está cumprindo função, não sei se esse cara quer, eu tenho que recuperar 2-0, é você que vai sair, meu amigo. É você que vai sair, um abraço. Não tem lugar cativo, vai jogar com o nome. Gostei da postura. Você pode discutir se está certo ou se está errado, mas eu acho que o Dorival pelo menos mostrou que com o nome, desse jeito, se arrastando no campo, você não vai jogar. O Romero tá mal pra caramba, mas ele vai jogar, mas ele vai ficar. O Garro hoje errou uma enormidade nas bolas paradas, então, pelo amor de Deus, o Garro não acertou um cruzamento de escanteio, de bola parada e tudo mais. Só que, cara, o cara tava se matando no campo, se doando, vindo, correndo, lutando até o fim, brigando, tentando. Então, assim, o Garro estava errando tudo? Tava. O Romero estava errando tudo? Tava. E o Memphis também. Só que dos três, só um não estava correndo. Claramente. Foi o que foi substituído. Por isso que eu não vou discordar. Alguma coisa precisa ser dita ao Memphis. Eu já falei aqui, isso precisa ser resolvido. Do jeito que aconteceu, não foi resolvido. Ficou uma situação, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar, mas será que quer mesmo? Essa é a situação hoje. E aí não é uma opinião, isso é uma informação, lá dentro é essa a situação. Então é isso. E aí, meu amigo, o Memphis Depay erra feio quando dá chilique, porque isso é informação. Atenção, isso é informação, isso é apuração. O Memphis Depay não se conformou com a substituição, ficou irritado, incomodado, pé da vida por sair no intervalo do jogo, por ser substituído pelo Guinegão, de novo, e deu chilique, abandonou o grupo. Não subiu para o campo, ou seja, não está nem aí, né? Não está nem aí para os caras. Vou ajudar? Não vou ajudar. Essa agora é uma opinião. O Memphis Depay mostra, porque o Cássio já foi para o banco, viu? Marcelinho Carioca já foi para o banco. Tem muito jogador bom do Corinthians que já foi para o banco de reservas, viu? Ídolos já foram para o banco de reserva do Corinthians. O Memphis Depay, naquela conversa, por causa da falta dele ao treino, ele falou, ele expressou a preocupação dele com as metas individuais dele. Eu falei isso aqui com exclusividade na Salazar TV. E isso deixou muita gente irritada e incomodada, com esse ataque de estrelismo, com essa sensação de que ele está mais preocupado com ele do que com o time. E hoje isso se repetiu. Isso aí foi um ataque de estrelismo, de narcisismo, um cara vaidoso, um cara que só pensa nele, porque ele é substituído, ele pode ficar pé da vida, como vários que são substituídos, mas por que não voltou? Para tentar ajudar de alguma maneira, para tentar torcer, para mostrar que está preocupado com o resultado do jogo, para o time, não é para ele, é para o time o resultado. Não foi, ficou no vestiário, tomou banho, se trocou. O que eu sei é que ele não ligou para o segundo tempo, mal assistiu o segundo tempo. Ficou resolvendo as coisas dele, ficou no celular e quando acabou o jogo, tchau, pegou mula. Acabou o jogo, o Memphis Depay foi embora. Foi embora sozinho, vazou. É isso. Não ficou no vestiário para receber os jogadores,
para dar uma palavra. Um elenco cheio de jovens, cheio de moleque, perde um jogo, perde um clássico. Onde é que está o Memphis Depay? Já foi. Tá bravo porque ele foi substituído. Mas e o jogo, e o time? Já foi. A sensação de que ele passa é que ele só está preocupado com ele, que ele só pensa nele. E de que talvez ele só vai jogar quando tiver com toda a grana em dia. É isso. Errou feio o Memphis Depay. Ele pode ficar pé da vida, pode chutar o copinho, né, ali perto do banco, senta no banco e segura, engole. É funcionário, é jogador do Corinthians, é subordinado ao técnico. Agora, e como é que fica esse clima? E o Dorival, certo ou errado em não trocar, errado estaria se fosse aquele Memphis de 2024. Esse Memphis de hoje, eu não sei se ele quer, eu não sei se é só uma má fase técnica, eu não sei. Eu não tenho essa convicção. Acho que ninguém tem. Aliás, esse é o 10º clássico do Memphis. 10º. Em alguns, ele foi bem um momento ou outro do jogo. Chegou a dar 4 assistências importantes. Mas, meu amigo, sendo quem ele é, ganhando o que ele ganha, o cara não tem um gol em clássico. Um gol. Não foi decisivo em um clássico. No máximo, em 10 clássicos, deu uns passes ali bons para gol. Foi o máximo que ele alcançou. É muito pouco. Não jogou nada de novo em mais um clássico. E é isso. Agora, como é que fica a situação entre Dorival e Memphis Depay? Por quê? Porque na coletiva de imprensa, aí agora eu vou fazer críticas ao Dorival Júnior, o Dorival não assume o erro na escalação do Félix Torres. Ele assumiu no jogo, né, tirando o intervalo. Mas a desculpa que ele deu de que o Félix teve jogos que o Félix, 3 jogos que o Félix foi o melhor em campo. Pelo amor de Deus, eu não vou nem levar isso em consideração. Sobre o Memphis Depay, quando ele fala que nem percebeu que o Memphis não foi para o banco e que vai procurar informação sobre isso, cara, é muito melhor você virar e falar assim: olha só, eu prefiro não tocar nisso, eu não vou falar disso aqui, isso é um assunto que vai ser resolvido internamente, entre nós, a diretoria e tudo mais. E pá. Aí ok, Dorival. Para falar que não percebeu, que não viu, eu não compro esse barulho. Tenho certeza que você sabia disso e aí não quis falar e se expressou muito mal. Não quer falar? Tudo bem, vira e fala que não quer falar. Fala que vai resolver depois. Fala que não viu, também não dá. Agora, ele deixa muito claro. Ele fala que não tem problema nenhum de disciplina. Ele fala que a opção foi puramente técnica e que ele precisava de jogadores que cumprissem função. Sabe do que ele está falando? Ele está falando de um primeiro tempo que, segundo o SofaScore aqui, o São Paulo teve mais posse de bola que o Corinthians. Só que o São Paulo também teve mais desarmes que o Corinthians. 15-3 em desarmes. 15-3 para o time que teve mais posse de bola. É inacreditável o Corinthians ter 3 desarmes no primeiro tempo, cara. Segundo o SofaScore. É inacreditável. Então, quando o Dorival vai para a coletiva e fala, não importa o esquema tático, independentemente do esquema tático, daquele jeito, com aquela energia, não vai ter. Aí eu concordo com ele. Aí eu concordo. Você pode jogar no 4-3-3, 4-4-2, você pode fazer o que você quiser. Se você entrar brocochô, igual o Corinthians entrou, naquela nhaca, com aquela falta de vontade, realmente não vai ter jeito. O esquema tático não ajudou em nada. A escolha do Félix Torres não ajudou em nada. Então percebe o que eu estou falando? O seu Memphis Depay foi muito mal, o Garro foi mal, o Guinegão, coitado, entrou, é voluntarioso, mas com a bola no pé, meu Deus do céu. O Romero muito mal também. Enfim, você tem ali o Kaká tenebroso. Enfim, mas o Dorival também muito mal. Agora, com aquela falta de energia ali, de fato não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você pode ter quem for do outro lado lá. E isso ficou evidente nos números do primeiro tempo. Como o São Paulo estava mordendo, voando, comendo grama e o Corinthians naquela nhaca. E aí ele diz que tirou o Memphis porque precisava de alguém para cumprir função. Cara, meu amigo, o que ele queria? Ele queria botar um time que corresse. Vou botar aqui, eu vou abrir o Romero, vou trazer o Guinegão vai correr, vai marcar, vai lutar, vai brigar por bola, vai fazer marcação alta, vamos tentar chegar dentro da área, avança o Bidu que vai correr pra caramba, daqui a pouco põe o Thales Magno, aproxima o Garro e você vai tentando. O Corinthians teve mais posse de bola, mais volume, mas isso sofreu um pouco, claro, porque vai ter que se expor, mas pelo menos o Corinthians vai brigar pelo jogo. Eu acho que foi essa a escolha do Dorival. E isso quando ele fala que
trocou o Memphis por opção técnica e porque não está cumprindo função. O que é não estar cumprindo função? Pô, se a bola vem nele, ele não retém a bola. Ele não está ganhando a bola dos jogadores do São Paulo com bola. Estou falando de jogo com bola. Tudo que ele tentava, ele errava. Tentava reter a bola, não retinha a bola. A bola vinha, ele não dominava. Tentava driblar, não driblava. Sem a bola, apertava? Não apertava. Corria? Não corria. Tirava o primeiro ali, abafava a marcação? Não, também não. Então, assim, é um cara que não está cumprindo função com bola nem sem bola, nem como atacante, nem como um cara para compor espaço ali e atrapalhar. Então, tchau. É isso. Repito, o Romero também estava muito mal, mas o Romero você não tinha dúvida, né? Que no segundo tempo ia se matar em campo. E o Memphis, será que ia? Não tenho nenhuma dúvida que foi isso que aconteceu. Você pode aí querer dizer, tá certo, tá errado, deixa aqui nos comentários o que você pensa. Quero saber a sua opinião sobre isso, mas no meu entendimento, é isso, meu amigo. O Memphis Depay, eu não sei se ele quer, e hoje eu acho que ninguém sabe. O próprio Dorival provavelmente não sabe, e nessa daí, meu amigo, perdendo um clássico, você vai querer botar em campo quem você tem a certeza que vai correr por você, que vai se matar e tudo mais. É isso. Que o Dorival está pressionado, eu não tenho nenhuma dúvida. Precisa de resultado. Os últimos 7 jogos, se eu não estiver enganado, o Corinthians tem uma vitória. É muito pouco. É muito pouco. Vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro agora. Pega o Cruzeiro da Neoquímica Arena sem o Ranieri que está suspenso. Vai ter o Yuri Alberto? Não vai ter o Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai ser preparado, repito, para o derby contra o Palmeiras. Em que situação ele vai chegar lá, a gente não sabe, mas ele está sendo preparado para jogar aquele jogo. Contra o Cruzeiro, não tem o Yuri Alberto de novo. Agora vai ficar uma situação. E aí, o Memphis volta como titular contra o Cruzeiro? E agora? Sinceramente, eu só vejo uma situação aí, uma possibilidade. Lavagem de roupa suja. Precisa ter. Alguém precisa fechar a portinha ali de uma salinha, falar, e aí, vamos resolver isso agora ou não vamos? Você vai jogar, não vai jogar, como é que é, está insatisfeito, não está, conto com você, posso contar, não posso, fala o que você pensa e vamos lavar a roupa suja aqui. Porque agora fica estranho, porque se ele escalar de novo o Memphis, normal, né? O Memphis em tese é a referência técnica, mas e o Memphis, como é que ele vai estar para isso? Porque o Memphis também não chama a responsa, né? No campo ele não está chamando a responsa faz tempo, nesse ano em nenhum jogo praticamente. Nos jogos de Libertadores Sul-Americana foi muito mal em todos, principalmente os fora de casa. Em clássicos também fez uma partida boa contra o Santos, mais nada demais. Contra o São Paulo agora não jogou nada, em 10 clássicos nenhum gol. Então assim, e aí? E aí? Vai chegar agosto, tem que pagar aí uma bagatela para ele por causa das premiações. A gente vai falar também sobre isso muito em breve. Então, meus caros, o Corinthians tem um problema de elenco, o elenco é fraco, o elenco do Corinthians é fraco, é extremamente limitado. O seu técnico está cometendo erros também importantes, como essa escalação do Félix Torres. E também existe um problema no elenco, que o Fabinho Soldado também precisa chamar a responsabilidade. Cadê o Fabinho Soldado? Como é que o jogador não sobe para o banco? Como é que um jogador vai embora e não fica para o final num clássico? Fabinho Soldado não vai falar nada? Deveria ter falado, deve falar, tem que agir, tem que chamar, deveria ter ido para a zona mista. Não sei nem se foi, né? Posso estar cometendo uma injustiça aqui. Mas alguém vai ter que resolver. Porque esse tipo de atitude do Memphis racha grupo, racha vestiário, acaba com o clima. O Memphis já deu entrevista que praticamente derrubou o Ramon. E agora vai dar outra? Porque ele dá pouquíssimas entrevistas, mal passa na zona mista. Um jogador que não está resolvendo dentro de campo, não está dando a cara para bater como o Cássio era ídolo e dava a cara para bater. Sabe qual era a chance do Cássio perder um clássico desse, sair, não dar entrevista e não dar a cara para bater? Nenhuma, meu amigo. Se expôs, saiu do Corinthians até porque se expôs demais. Então o Memphis o que é? Ele quer vir, fazer o dele, os golzinhos dele, cumprir as metas, ganhar o dinheiro dele e é isso aí. Então, acho que muita coisa precisa ser repensada. E a relação Corinthians e Memphis Depay já é um problema entre clube e jogador, agora é um problema entre técnico e jogador, e eu não sei até que ponto vai ser um problema entre o elenco e o jogador. Porque jogador não gosta desse tipo de atitude que teve o Memphis. Não gosta. Isso é histórico. Então, o Memphis está arrumando um problema com o clube, está arrumando um problema agora com o técnico e não sei não se não arrumar um problema com o elenco com essa atitude que ele teve hoje.
Porque eu vou apurar como é que as referências vão lidar com essa situação dele pegar as coisas e sair fora sozinho. Não ir para os caras para o segundo tempo e depois ir embora. Então, vamos aguardar. Dá para criticar o Dorival Júnior e as escolhas dele, mas também dá para compreender essa história do Memphis Depay. Não é uma simples substituição de mas o Romero estava pior do que o Memphis. Vai muito além disso, essa substituição. E agora como é que vai ser? Repito, alguém vai ter que resolver esse assunto. E rápido, porque já tem jogo agora, quarta-feira, contra o Cruzeiro, isso precisa ser resolvido antes. Memphis volta como titular, não volta, como é que fica? É isso, senhores. Deixe aqui os seus comentários. Quero ouvir vocês sobre essa partida, sobre essa situação do Memphis, sobre essas informações que eu trouxe aqui do chilique dele, que aconteceram dentro do vestiário. Enfim, tem muita coisa nesse pós-jogo do Salazar. Eu quero ouvir vocês. Deixa o like também, rapidinho aqui, ó. Clica no like antes de sair do vídeo, mande para os seus colegas e vamos que vamos. E atenção, nesse domingo, nessa segunda-feira, tem muita informação, hein? Eu tô a milhão nas apurações. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians. Vocês vão ter novidades sobre cartão corporativo, sobre André Sanches, sobre Augusto Melo. Vai ter informação aqui na Salazar TV, então você fica de olho aqui, que você vai ter muito conteúdo importante e bom para você acompanhar. Tá certo? E agora, na quinta-feira, se eu não estiver enganado, tem protesto marcado lá para a porta do Parque São Jorge. Vamos ver como é que vai ser. Valeu, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.